Bom dia, alunos da Introdução à Economia. Nós estamos hoje aqui gravando mais uma das aulas hoje aqui no nosso curso. Nós vamos fazer agora um exercício de resolução de um problema típico de custo, custo médio e custo marginal, receita e lucro também. Nós vamos entender como que funciona a variação do lucro e da receita dependendo da variação da produção de uma empresa. Bom, nós temos um enunciado de um exercício e eu vou tratando eles para a gente ir desenhando as tabelas e as curvas, né? Bom, vamos imaginar uma empresa X, ela fabrica vassouras e vende de porta em porta. Um trabalhador custa R$ 100 por dia e a empresa tem custo fixo de 200 e vende as vassouras ao preço de P igual a 20. Bom, então vamos colocar aqui, né? O preço de cada vassoura é igual a 20 e o trabalhador tem custo de 100, né? Bom, vamos preencher essa tabela, que é essa tabela ela tem as principais funções que a gente vai usar. O que a gente vai ter aqui? Funcionários, produção, produtividade marginal, custo variável, custo fixo, custo total médio, custo marginal, receita total e o lucro. E a variação do resultado, na verdade, né? Vamos começar com a pergunta para gente. Qual a produção de lucro máximo e o ponto de máximo lucro coincide com o ponto de máxima produção? Ao preencher a tabela, a gente vai perceber que isso vai sair naturalmente. Bom, as informações que nós temos dadas, né, são o número de funcionários, que são essa tabela, e a produção que a gente vai ter. Essa aqui é a produção total, no caso, né? Como que a gente vai calcular a produção marginal? A gente vai fazer uma fórmula, certo? Que é? Lembra o conceito de produção marginal? É a variação em alguma coisa baseada. Tudo que é marginal é variação em algo baseado em alguma outra coisa. Então nós vamos estar calculando a diferença entre a produção nesse momento e a anterior, ou seja, no período que a gente está e a produção anterior, e quanto que variou o número de funcionários. Então eu tenho em cima a produção dividido pelo número de funcionários. Eu vou fazer com calma aqui para vocês novamente a função para vocês entenderem o que é isso. Eu vou abrir, aqui em cima eu estarei desenvolvendo a função. Isso aqui é a variação da produção, certo? Nesse período em relação ao período anterior. E eu vou tirar disso o número de trabalhadores que variaram. Então, nossa tabela ela tem um pequeno detalhe que torna ela um pouco mais não tão digestiva, é a variação no número de funcionários ela dá de 2 em 2, certo? Quando nós puxamos para baixo, nós temos a produção marginal. Perceba que a produção ela cresce até um certo momento e depois disso ela deixa de crescer e começa a decrescer até o ponto em que ela fica negativa. Então, quando nós começamos a adicionar funcionários aqui, nossa produção ela é negativa. O custo variável, né? O custo variável é o número de funcionários versus 100, que foi dado pelo enunciado. Um trabalhador custa R$ 100. Então, funcionário versus 100. Nós vamos ter custo variável nosso. Se nós não temos funcionários, vamos fazer o cálculo aqui também de forma mais didática ainda. É o número de funcionários multiplicado por 100. No caso, o 100 eu vou usar uma função no Excel que é o cifrão. O cifrão ele vai fazer uma coisa importante aqui. Ele vai travar o meu valor. Então, o que eu vou estar fazendo na primeira linha? Eu vou estar pegando o número de funcionários multiplicado por 100. Se eu pegar a segunda linha, eu vou fazer número de funcionários multiplicado por 100. O cifrão ele trava essa célula. É uma função do Excel. Se eu simplesmente, quando eu peguei a produtividade marginal, joguei para baixo, certo? Que nem eu faço assim, desculpa. Quando a gente pega esse canto aqui dela e arrasta, isso faz com que essa célula aqui, ela puxe a decadente. Então, sempre quando for descendo, ela vai mantendo a sequência. Isso faz com que as coisas sejam mais inteligentes no Excel. Ele vai calculando automaticamente. Bom, o que é o custo fixo? O custo fixo, por definição, ele é igual em todos os momentos. Então, eu posso pegar o valor de 200 e puxar para todos. Então, independente do meu número de funcionários, da minha produção, meu custo fixo ele não se altera,
certo? E o custo total, ele é bem simples, ele é o custo fixo mais o custo variável, certo? Então eu só tenho que somar os dois, bem simples, eu vou fazer aqui de novo. É o custo variável mais o custo fixo, certo? E o que eu tenho que fazer? Baixar. Vamos pegar essa última linha aqui, é igual ao custo variável, que é 2.000, mais 200. Da onde que vem cada valor? 200 dos funcionários, certo? 200 versus 100, os funcionários mais o custo fixo. Nada mais do que isso. E o custo médio? O custo médio eu vou pegar o custo total e dividir pela produção. Porque aqui eu quero saber quanto custa o custo médio de cada produto produzido, certo? Então, eu posso fazer com calma aqui para vocês, mas é o custo total dividido pela produção. Nada mais do que isso. E eu vou arrastar novamente aqui e ele vai descendo, certo? Eu posso ajustar aqui para ficar mais estético e trazer apenas a uma casa decimal. Então eu tenho que o custo total é de 20 e ele vai decaindo, certo? Até o custo total médio. Ele começa, ele decai e depois ele volta a subir. Custo marginal. Aqui nós temos uma pequena complicação. O que é o custo marginal? Marginal é uma coisa dividida, uma variação de um baseada na variação do outro, certo? Então eu vou estar fazendo uma função que o meu custo marginal é quanto o meu custo total varia dividido pela minha produção. Essa é a definição de custo marginal. Nós temos então, vamos calcular a variação do custo total dividido pela variação da produção. Essa fórmula é um pouquinho mais complicada, então eu vou fazer com calma para vocês. O que eu vou ter? A variação do meu custo total, eu vou abrir um parênteses e vou multiplicar, vou subtrair, desculpa, a minha produção nesse período pela produção no período exatamente anterior. O que eu fiz nessa fórmula? Percebam aqui que eu estou subtraindo esse momento desse momento, a produção, custo total, desculpa, nesse momento, pelo custo total nesse momento. Agora eu irei dividir esse valor pela minha variação na produção, certo? Quanto variou nesse momento, no momento que eu estou, pelo momento anterior. Então eu vou ter o custo marginal. E se eu fizer isso para baixo, eu vou estar fazendo com que o custo marginal está sendo repetido. O que eu vou ter aqui, né? Nesse primeiro momento, meu custo marginal ele está em 10. Então, ele começa em 10, ele vai caindo até chegar em 5, para aumentar a produção de um item, custa 5 a mais, até um ponto que ele chega a ficar fortemente negativo. Que o meu custo marginal ele fica muito negativo. Então, para mim, se eu produzir uma coisa a mais, o meu custo aumenta fortemente. E a receita total. O que é a receita total? Ela é a minha produção versus o meu preço de mercado. Eu vou fazer novamente aqui. Então eu tenho a minha produção, ela está aqui, ela vai variando com o tempo. E eu vou multiplicar ela pelo preço. Eu vou fazer um exemplo agora que vai dar errado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou trazer aqui. O que eu fiz? Eu peguei a fórmula e joguei. No primeiro valor, ela pegou a produção e multiplicou pelo preço, certo? No segundo, ela pegou a produção e multiplicou pelo número de trabalhadores. Isso é um erro que às vezes acontece quando a gente está produzindo no Excel. Como que a gente corrige esse erro, né? A gente usa o cifrão, que nem eu falei para vocês agora. Olha a diferença. A minha receita total, quando eu desço aqui, ela fica travada. Então, se eu pegar uma célula dessas aqui, eu vou ter minha produção multiplicada pelo preço. O preço foi dado no enunciado. Então, eu tenho a receita total aqui sendo construída. E o lucro? O lucro é bem simples, na verdade, né? Definição de lucro, receita menos custo. Então, eu vou fazer minha receita total menos o meu custo total. Está aqui. No começo fica negativo, eu vou trazer. Ele vai aumentando até um certo ponto.
lá por 1.600, depois ele fica negativo novamente. Desculpa, depois ele começa a decair. Então ele cresce até um certo ponto, depois decresce. E a minha receita marginal, novamente, é a variação do lucro baseado na variação da produção. Que nem eu fiz agora de pouco. Nós temos uma variação. Deixa eu ajustar aqui. Então ela começa, quando aumenta a produção, ela começa com 10, 13, 15, até chegar no ponto em que não adianta aumentar a produção e ela começa a decair. Então vamos analisando a tabela agora, né? Qual a produção, onde que a produção é máxima, né? Vamos ver a produção aqui. Estamos subindo 140, 150, 155 e aqui nós temos o ponto de máximo. A partir desse momento, quando nós temos 14 funcionários, eu até vou colocar aqui colocar um verdinho aqui. Com 14 funcionários, nós atingimos nossa produção máxima, certo? Mas nós atingimos nosso lucro máximo? Vamos ver o lucro. Ele sai negativo, fica positivo, vem para 400, 1.000, 1.400, 1.600, 1.600, depois começa a decair. Nesse ponto aqui, nós temos o nosso lucro máximo, que é entre 10 e 12 funcionários, que nós temos uma produção entre 140 e 150. Ou seja, ele atinge o máximo, certo? Eu fiz aqui, eu coloquei o número de funcionários pelo lucro. O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma curva em que nós correlacionamos. Quando nós não temos nenhum funcionário, nós temos prejuízo, certo? A partir de um certo ponto, nosso número, nós vamos crescendo até que nós tenhamos um ponto de máximo e vai decair. Ou seja, nesse ponto, não adianta colocar mais funcionários, porque o lucro vai cair. Nesse ponto aqui, que é entre 110 e 120, nós temos nosso máximo, que é o ponto de lucro máximo, que está mais ou menos aqui. E essa é a nossa curva de lucro em relação ao número de funcionários. Bom, nós podemos fazer uma outra coisa, que é analisar. Nós podemos inserir um gráfico. Esse gráfico talvez fique um pouco poluído a princípio, certo? Na qual nós temos, eu vou tirar o título, esse gráfico está um pouco poluído, mas vamos analisar ele um pouco por cima. Essa série maior, receita total. A receita total ela se expande até um ponto que ela chega e depois ela não se expande mais tanto. Nosso custo fixo está aqui, o custo total está aqui, e o nosso custo fixo, ou seja, ele cresce fortemente. O custo fixo e o custo total eles estão relacionados. Mas qual que é a nossa grande sacada aqui, né? Essa curva de lucro. Essa é a curva de lucro, que é igual a receita menos o custo total. Perceba que o custo total ele começa a crescer, e isso faz com que ele atinja um certo ponto ótimo e depois disso não seja mais interessante que ele cresça. Porque a nossa produção, aqui também está um pouco apertado, as nossas produções elas não se tornam mais tão interessantes. Né? Temos a receita marginal, produto, os pontos marginais. Se nós fizermos um gráfico e tirarmos nossos custos totais, esse gráfico ficou um pouco bagunçado, mas nós temos aqui é o lucro, certo? Aqui é a receita marginal e aqui é o custo marginal. No ponto em que eles se cruzam, que é praticamente aqui, nós tínhamos que o lucro ele ia crescendo, 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 até que haja o cruzamento da receita marginal com o custo marginal. Ou seja, quando o custo marginal, desculpa, quando o custo marginal e a receita marginal está aqui e o custo médio está aqui. Eles estão muito próximos aqui. Mas quando não existe um cruzamento entre esses dois, nós temos que o lucro máximo é atingido e aqui começa a decair. Na nossa última aula nós tínhamos um gráfico desse um pouco mais detalhado, né? Um pouco mais didático.